Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Vamos repetir? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. De pé, recitaremos o credo, firmando aí a nossa fé, proferindo publicamente porque atuamos, porque guardamos esse dia, porque adoraremos ao Senhor e faremos isso de forma resumida dizendo em quem cremos e como cremos e por que cremos. Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Provérbios 8:17. Todos leremos esse versículo que vai nos auxiliar em relação ao que praticaremos. Leamos juntos Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam. Provérbios 8:17. Lá. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Bem, Deus é a sabedoria, Cristo Jesus é a sabedoria de Deus, e quem ama a Deus é amado por Ele, e quem ama procura na certeza de que vai achar. Como nós procuraremos vai depender de como nós o amamos, né? Se amamos de fato, procuraremos de fato e acharemos de fato o Senhor. Cantemos ao Senhor com esse amor, essa consciência, que amemos de fato o Senhor e sermos amados por Ele, na certeza de achá-lo. Cantemos o Salmo 63 em adoração ao nosso Deus. Ele fala justamente desse anseio, né, no Salmo 63, o anseio que o crente tem por seu Deus. Adoremos ao Senhor. Meu Senhor.
confessando ao Senhor o nosso pecado, por sentar. Em seguida, nosso irmão presbítero Paulo nos representará numa oração de gratidão e adoração ao Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, Divino Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, louvado seja o teu nome, Senhor, obrigado por mais um dia, pela sua misericórdia, Pai, sobre nós. Obrigado, Pai, por estarmos num espaço entre irmãos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por nos sentirmos bem, ó Deus, em estar com o seu povo reunido, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse espaço, por essa igreja, ó Deus, no mês que se completou mais um ano, já está com portas abertas, ó Deus. Confessamos, ó Pai, o quão bom tem sido para nós, ó Deus, estarmos em comunhão, em local que podemos aprender de Ti, prestar culto, ó Pai, que seja, ó Pai, tanto quanto é para nós, como pessoas que possam Te conhecer, ó Deus, que esse espaço venha a ser eficiente e eficaz, ó Pai. Pela Tua boa mão, ó Deus, esteja nos conduzindo, ó Pai, que de fé em fé, Senhor, estejamos, ó Pai, alegres em fazer tudo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, em todas as coisas, ó Deus. Que sejamos, ó Pai, leitores da Tua Palavra, que sejamos, Senhor, obedientes em orações, em ensinar, ó Pai, em aprender, ó Deus. Que sejamos, ó Pai, fiéis no dízimo, que tenhamos, ó Deus, fiéis no aconselhamento. Ó Pai, cuida de nós, Senhor. Que sejamos, ó Pai, assim por toda a nossa vida,
Que sejamos, ó Pai, fiéis a Ti, Senhor, no que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Que essa igreja possa ser reconhecida, ó Pai, como uma igreja que está sob Tuas mãos, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, assim em toda a nossa jornada, ó Pai, pedindo perdão pelo que erramos, pelas nossas faltas e pecados, ó Deus. Senhor, esteja conosco, nos dando a consciência do Pai que temos, Senhor. Um Pai amoroso, que cuida, que nos sustenta em todas as coisas, ó Pai. Que as nossas orações, ó Pai, sabemos que têm chegado a Ti, Senhor, que eu possa, Pai, estar nos atendendo e que nós possamos, ó Pai, pedir sempre a Tua companhia, Senhor. Oramos assim, ó Pai, por meio de nosso Pai, Cristo Jesus. Amém. Amém. Todos de pé, cantaremos ao Senhor os Salmos 118 e 131. Juntos, eu vou dizer uma vez para vocês já qual é o título da mensagem, para vocês já poderem, quem anota aí, anotar, e as crianças aí memorizarem. Nós vamos falar, então, título meio estilo C.S. Lewis ali, né? A revelação, a sensibilidade e o depósito, né? C.S. Lewis tem um título lá, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? Então, pela exposição vocês vão entender, mas esse é o título, é o tema da mensagem, a revelação, a sensibilidade e o depósito nesses 3 versos. O que é que nós aprenderemos? Vai ser uma pregação de 3 pontos, onde aprenderemos que o crente é atento a toda a revelação para viver por ela. E a segunda coisa é que ele é sensível à profanação das leis e da adoração a Deus e às perseguições e calamidades sofridas pela igreja. Ele é sensível. Quem é crente? É aquele que é sensível a essas coisas. E por último, o crente é o que faz de seu coração um depósito das coisas divinas. Então, nós vamos aprender essas 3 lições, vamos ler juntos? Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Podeis assentar. Há 3 coisas com as quais os incrédulos, que a Bíblia chama de mundo, a Bíblia chama o mundo de incrédulos, há 3 coisas com as quais eles não se importam. A primeira coisa é com o fundamento de suas vidas. O incrédulo não se preocupa com isso. O incrédulo vive com qualquer fundamento. Ele não está preocupado se o fundamento é certo ou errado, verdadeiro ou falso. Ele vive com qualquer fundamento. Então não se preocupa com o fundamento de sua vida. A segunda coisa é com a profanação das leis e da adoração a Deus e a vida da igreja. No sentido de Deus, de se preocupar. O incrédulo não se preocupa. Ele não se preocupa se as leis mudam, né? Se o certo é chamado de errado, o errado é certo. Ele não se preocupa com essas coisas. Ele não se preocupa com o zelo, com o culto a Deus, com a adoração a Deus. O incrédulo não se preocupa com essas coisas. E se a igreja sofre ou deixa de sofrer, ele também não está preocupado com isso. E por último, o incrédulo não se preocupa com o que guarda no coração. O incrédulo não está preocupado com o que ele ouve na internet, com o que ele vê, com os vídeos lá que ele vai passando, o que seu cérebro, a sua mente, o seu coração está alimentando ali. Ele não se preocupa com a mensagem que está num filme, enfim, em alguma programação da televisão. Ele não se preocupa com essas coisas. Ele não se preocupa com o que ele aprende na escola, se está vindo ardilosamente envenenado ou não. O incrédulo não se preocupa com nada disso, com o que ele ouve, com as músicas que ele canta, com as várias formas com as quais sua mente e seu coração são alimentados. Ele não se preocupa, porque ele vai guardando, e não importa se é lixo, se é podridão, ele vai guardando e vai acumulando aquilo, porque ele é incrédulo. Mas o verdadeiro cristão não, ele se importa com essas 3 áreas. O verdadeiro cristão se importa com o fundamento de sua vida, com a mudança das leis e aquilo que ofende a Deus, a profanação do culto, o sofrimento da igreja. O cristão se importa com essas coisas. O cristão se importa com o que ele guarda no coração. Então, sobre o primeiro ponto, o fundamento da vida, do mundo, é a mentira.
é o engano. A vida do mundo é como um navio sem bússola, comandado por um cego despreparado, e com marinheiros que nunca enfrentaram tempestades, viajando sem mapa para um lugar que dizem ser de verdadeira felicidade e que eles não sabem onde ficam. Olha a situação como é do mundo. É total perdição, né? Eles estão perdidos e na garantia de que estão perdidos, mas eles negam que estão perdidos. Você vai falar com um incrédulo que eles estão perdidos, eles se arrogam de que não. Eles são pessoas que sabem onde estão, para onde estão indo, etc. Vivendo sem Deus. Vivendo dessa forma que eu ilustrei aqui, como um navio sem bússola, com um comandante cego e marinheiros que nunca enfrentaram uma tempestade, sem mapa, e dizendo que estão indo para o lugar da verdadeira felicidade, mas eles não sabem onde é. Olha que situação espiritual, né? Que vida perdida. E esses não se deixam ser enganados, porque o orgulho domina suas próprias vidas. E os planos do mundo são fundamentados na cegueira, na mentira e no orgulho. Até a palavra de Deus, quando usada pelo mundo, irmãos, é para desfazer do que ela mesma ensina, para ensinar a mentira. Quando você vê o mundo, e não pensa em mundo só a pessoa lá fora, o mundo pode estar lá fora ou dentro da igreja, quando alguém do mundo utiliza a palavra de Deus, é para contrariá-la, é para desfazê-la, é para ensinar o errado do que ela está ensinando, né? Outro dia eu ouvi alguém falando sobre salvação em Jesus, e aí falava de uma maneira tão assim, decorada os versículos, isso e aquilo, aí mostrou, olha, antigamente era o tempo da lei, hoje é o tempo da graça, e eu não preciso ter compromisso nenhum de culto, nem com as autoridades da igreja, nem com nada, responsabilidade nenhuma, então não sobrava nada. Você não tinha a palavra de Deus, a lei de Deus, nada para ele, para avaliar a vida dele, como é que ele estava vivendo, se ele era crente ou não, porque ele entendia que Jesus já salvou. E porque Jesus já salvou, então não precisava de nada disso. Então veja, até a Bíblia, quando é usada, é para contrariar a própria Bíblia, né? Se estudam, se trabalham, se casam e exercem fé no culto, essas pessoas do mundo tomam essas atitudes dominadas por suas vontades, pelo que elas veem, pelo que elas querem, mas nunca pela palavra de Deus. Vocês estão acompanhando? Estão atentos? Veja bem que Deus está falando com todos nós, viu, crianças? Segunda coisa, então, consequentemente, as leis do mundo são injustas. Consequentemente, como é que são as leis do mundo? Injustas. Por isso que eles são insensíveis com a mudança das leis, porque elas já são injustas. A adoração é falsa. E o seu prazer é perseguir a igreja. Por isso que não se incomodam com o sofrimento da igreja, porque é prazer do mundo perseguir a igreja. Para o mundo. Então, com relação à mudança de leis, por exemplo, o certo é abortar, né? É tirar a vida de alguém no ventre, é ter, com relação a relacionamento, a vida sexual sem compromisso, com relação à justiça, é prender o juiz justo e soltar assassinos e criminosos. É assim que é o mundo. É chamar o homem de mulher e mulher de homem. É tornar crime, chamar pai de pai. Chegamos a esse nível. Vocês sabem o que eu estou falando. A Suprema Corte esses dias discutindo justamente criminalizar os termos pai e mãe, para não ser chamado pai de pai e mãe de mãe. A burrice, a loucura, a rebelião, a corrupção da mente e do coração em pessoas que estão em posição de liderança, juízes e juízes da Suprema Corte. Se na Suprema Corte está nesse nível, quem dirá do resto? Né? É tornar crime não usar a burra linguagem neutra. E eu peço licença para usar essa palavra, porque eu achei o adjetivo, apesar de que é o feio do burro, né? Burra linguagem neutra, chamar de todes e coisas assim. É mudar toda uma estrutura gramatical e todo, enfim, é criar uma loucura mesmo, né? É tirar os bens de quem trabalha e vive honestamente para dar a preguiçosos e desonestos.
É assim que o mundo pensa. É promover o emburrecimento das crianças. É punir inocentes e favorecer culpados. E como se não bastasse, o mundo corrompe a adoração, impondo de alguma forma o seu padrão de liturgia do culto, o que deve ser cantado, o que deve ser lido, o que deve e como ser pregado. Já estão querendo aí, não fale nunca nada contra o homossexual, eles querem entrar na igreja, eles estão entrando. Os tentáculos do mundo estão entrando na igreja, para daqui a pouco o Estado dizer bem assim, olha, o pastor que pregou tal texto que condena a homossexualidade é homofóbico, e daí por diante. Vocês estão percebendo esses avanços, né? É assim que é o mundo, impondo então o que deve ser pregado. Qual Deus deve ser cultuado, como deve ser o culto, como deve ser o comportamento ou o estilo de vida no dia a dia, no dia do descanso como hoje, o domingo. Você vê que nós temos feriados nesse dia. Você vê que semana que vem teremos eleição, né? As eleições municipais, tudo nesse dia para quê? O que é que tem por trás? Por trás, conscientes ou não, é justamente uma imposição da sua agenda em cima da agenda de Deus, dos seus padrões, dos padrões do mundo, para a vida da igreja. A quem deve ser dedicado tempo, trabalho, finanças e recreações durante todos os dias da semana, e nunca a Deus e do jeito de Deus. É assim que é o mundo. O mundo não sente dor com as injustiças experimentadas por inocentes, nem com os erros na adoração. Eu não consegui ver, até porque sem perda de tempo, todas as falas dos presidentes da ONU, mas eu vi algumas vergonhosas e comentários isolados, assim como, por exemplo, o nosso usurpador presidente, né, da República. Eu estava olhando depois o Netanyahu falando lá sobre Israel. Ele disse, depois que eu vi tanta mentira, eu vim falar hoje aqui na ONU. Eu não iria falar, mas eu vim falar. Eu quero falar o que aconteceu. E aí eu ouvi essa noite, eu deitei, eu digo, não, tem que ouvir, né? Fizeram uma tradução, eu ouvi toda a fala do Netanyahu, dizendo quanto Hamas matou milhares de pessoas que pegavam e torturavam, aí ele descrevia o que fazia, os estupros, o que fazia com as crianças. Olha, você pode odiar qualquer um, mas não faz sentido aprovar essas coisas, faz terríveis. E aí você tem quem defenda, consegue com seus argumentos loucos, como se a gente não estivesse enxergando, transformar o inocente em culpado. Não, mas Israel está matando um monte de inocente aí na reação, mas é claro que vai morrer inocente. É claro, vocês estão provocando isso e a gente tem que se defender. É claro. Imagine se minha família fosse agredida lá em casa, um assassino entrasse lá em casa, até eu abater esse camarada, não sei quanto, se ele entrasse com crianças, eu iria tentar livrar, mas até um ou outro viver, a coisa iria para muitas consequências. É assim, mas eu não posso culpar o inocente, né, para inocentar o culpado. E você vê as falas desses, como o nosso atual mandatário, insensíveis à dor dessas pessoas, à dor de milhares de inocentes. Insensíveis. Você vê argumentos sobre abortos insensíveis, às mortes, aos assassinatos de crianças no ventre, insensíveis. Pessoas sem coração, que não sentem dor, pelo contrário, sentem paz, conseguem dormir, aprovando leis injustas, conseguem dormir, ver essas coisas e conseguem dormir. Porque as leis e a adoração do mundo são corruptas. Porque o mundo é insensível com as injustiças e os falsos cultos e com o sofrimento da igreja. E por fim, o mundo guarda no coração a mentira. O que o mundo guarda no coração é tudo relacionado à mentira. Injustiça cresce porque o mundo guarda a mentira no coração. Se o mundo ouvir, irmãos, a verdade, não se interessa por ela. A beleza maravilhosa que é a verdade, eu lembro aqui para vocês, a verdade é Deus, a verdade é sua palavra, a verdade é Jesus, a verdade é seu Filho. Quando o mundo ouve a verdade, a beleza da verdade não é apreciada, não é admirada, não é preferida, não é procurada como o tesouro mais precioso. Na verdade, olha só,
o mundo tem nojo, sente nojo da verdade, como nós sentimos nojo do odor de um corpo humano em decomposição. Lembro de uma primeira aula de anatomia que uns jovens estudantes de medicina tiveram, quando o professor pediu para o responsável retirar o pano branco que cobria o cadáver. Todos os estudantes daquela primeira aula sentiram náuseas e saíram da sala sem conseguirem continuar. Devem ter desistido, pelo que eu vi da descrição lá, devem ter desistido do curso. E assim é o mundo com a verdade. Você apresenta a verdade para qualquer pessoa do mundo, qualquer um, não importa quem ela seja, e ela sente esse nojo. Você apresentar para um juiz, para um líder político, para um líder religioso, ou até para um membro da igreja cristã reformada não convertido, e todos eles sentirão nojo completo, como quem vê o cadáver em decomposição pela primeira vez e sente o seu fedor, vomita ao ouvir a verdade. Eles usarão todas as suas forças para se livrarem da verdade. E é a respeito desses assuntos que estudaremos nesta manhã. O versículo 28, você já percebeu aí, Daniel mostra que ele foi atento a toda a revelação de Deus para viver por ela. Foi sensível a todo tipo de profanação das leis e da adoração a Deus e as perseguições e calamidades da igreja, sofridas pela igreja, e ele fez do seu coração o depósito dos ensinos divinos. É assim que Daniel viveu. Portanto, aprenderemos estas 3 lições: que o crente verdadeiro é quem vive por toda a revelação de Deus, é quem é sensível à profanação das leis e da adoração e às perseguições e calamidades sofridas pela igreja, e terceiro, faz do seu coração um depósito dos ensinos e acontecimentos divinos. Quem é o crente verdadeiro? É isso, é quem vive dessa forma. Então vamos ver o primeiro ponto. O crente verdadeiro, fiel, vive por toda a revelação de Deus. Você vê aí que Daniel, como é que está no verso 28, primeira parte? Vamos ler juntos? Aqui terminou o assunto. Aqui, Daniel não está apenas procurando expressões de encerramentos com base na gramática hebraica para finalizar um texto. E ele então, deixa eu procurar aqui alguma coisa, não é isso. Aqui o sentido é no contexto da revelação. Daniel descreve o que Deus revelou para ele e encerra dizendo que o assunto terminou ali, com o significado de que a revelação está completa. Esse é o sentido dele. Olha, nada foi diminuído, nada foi acrescentado. Em outras palavras, Deus revelou tudo o que eles precisavam saber sobre os seus dias e os acontecimentos futuros do mundo, sobre a vida da igreja e o que os crentes do futuro deveriam saber também. Então é disso que Daniel está tratando, só com essa expressão. Daniel está dizendo para a igreja de seu tempo e para nós que essa revelação é a revelação pela qual o povo de Deus de todas as épocas deve viver. Ela é a palavra de Deus, é isso que ele está dizendo. E essa revelação, Daniel a considera tão especial, tão verdadeira, tão importante, tão digna de toda a nossa admiração, que ele a escreve fielmente imediatamente. Observa aí o verso 1, como ele diz, no capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho em visões. Esse é o ponto, né? As visões, revelações, antes dos olhos, quando estava no seu leito. Ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Qual é a importância aqui? Porque ele está tão preocupado em escrever, não esquecer, não deixar nada de fora. Porque a palavra de Deus, como ela de fato é, admirável, verdadeira, digna de toda a nossa aceitação, para ser vivida por eles, como eles viveram, e por todos os crentes de todas as épocas. Então ninguém poderia esquecer, ninguém poderia deixar de conhecer essas verdades. Ele então as escreve. E é disso que ele está falando, só com essa expressão. Aqui terminou o assunto, ou seja, está tudo aqui, é fiel, é de Deus, é a palavra de Deus, é admirável. E vocês precisam conhecer o tempo e as épocas, os futuros, tudo que
Deus falou, como as coisas acontecerão para que vocês vivam por essa fé. Vocês saibam qual é a vontade de Deus. Vocês que creem em Deus. E não sejam guiados por circunstâncias. Sejam guiados pelo que Deus já revelou. Isso é importante, né, irmãos? A gente conhecer, então, o que é que a pessoa, o escritor bíblico, de fato está nos ensinando. Nós já sabemos qual é o ensino, então, dessa revelação, a respeito da qual o Daniel está falando, que envolve o tempo dele, gerações futuras e até nosso tempo, até a vinda de Cristo. Mas eu quero relembrar aos irmãos, né, o que é revelado aqui nesse capítulo 7. Daniel, como nós já vimos, fala do reino dos homens que seriam corrompidos e agiriam contra o povo de Deus como animais selvagens. Lembram disso? Porém, um rei humano e sem aparência de força viria do céu, né? Um rei celestial, e esse rei viria e destruiria os reinos selvagens dos homens. E esse homem, como nós vimos, é Jesus. Jesus fala a respeito de si mesmo e utiliza essa parte da profecia de Daniel. E esse reino celestial seria dado ao que Daniel chama de santos do Altíssimo, que é a igreja, e seria eterno. Então Jesus viria e daria, ele como o rei eterno de Deus, daria esse reino invencível aos santos do Altíssimo, que é a sua igreja. E esse reino, vivido pela igreja, recebido pela igreja, seria eterno. Então, a igreja do tempo de Daniel, já na revelação aqui, nós vimos que ela enfrentaria a Babilônia como ela já tinha enfrentado, já estava enfrentando e enfrentou. Depois enfrentaria o Império Medo-Persa, né, e outros semelhantes. E as gerações seguintes, após a morte daquela geração, com a morte do próprio Daniel, a igreja enfrentaria a Grécia, com todo o sistema de corrupção, e por fim, Roma, né? E a era da igreja do Novo Testamento reinaria sobre os reinos, está lá no verso 25, mas sofreria por um tempo. Olha só, reinaria, porém seria um reinado com sofrimentos. Deus, por tempos, entregaria a igreja a esse sistema de corrupção avançado. Até quando? O verso 27 diz: até a vitória final, que é o retorno de Cristo, como o próprio Senhor fala lá em Mateus 27, precisamente nos versos 15 ao 31. Então, os santos do Altíssimo, como vimos, são a igreja. E quanto a essa revelação aqui dessa primeira parte do versículo, aqui terminou o assunto, ou seja, ele está se referindo à revelação. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte. Vocês estão vendo essa coluna aqui, esse telhado cai, que essa coluna está sustentando. Mas se alguém atacar de frente, nós não temos nenhuma proteção, não é? Se alguém atacar com bombas, ou seja o que for, até querendo entrar, nós não temos nenhuma proteção. Mas as construções da época tinham para aguentarem ataques violentos. Elas tinham, são fortes até hoje as que permaneceram construídas. E essas proteções eram chamadas de baluartes. Então, coluna e baluarte. O que é então que a palavra de Deus está dizendo da igreja? Que a igreja sustenta e protege a verdade, preservando o seu ensino e prática. É a igreja quem sustenta e protege. Deus deu essa responsabilidade para nós. Não é que a verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo, seja algo frágil, que sem a proteção da igreja ela não tem poder. Não é isso. É porque Deus escolheu atuar com a sua verdade a partir da vida, né, do ministério da igreja. Do ministério da igreja. Isso que nós estamos fazendo aqui é parte desse processo. Como disse um pregador, é o que mais próximo nós temos do Éden antes do pecado e do céu para onde iremos. Palavra agora aqui ouvida, só não experimenta de Deus o coração incrédulo. Aquilo que falamos há pouco na EBD, pessoas que vêm querendo outras coisas. Aí, eu não me alegrei no culto. Por quê? Porque eu vim para o culto atrás de outras coisas. É claro que não vai se alegrar. É claro que o culto vai ter que se amoldar aos corações daqueles que vieram para procurar essas outras coisas. Mas o culto
do jeito de Deus, para um coração que se agrada em agradar a Deus, Ele vai se satisfazer, esse coração vai se alegrar. Ele vem para o culto que agrada a Deus. Então, da mesma forma, ele reconhece o valor tão incalculável que é a missão de ser a coluna e baluarte da verdade, de viver por ela, de amar a verdade, de conhecer a verdade, de ensinar a verdade, de praticar a verdade. Ele é incansável, o crente é incansável com isso. E a igreja é formada por quem, segundo Daniel aqui, recebe o reino celestial e vive por esse reino. Por isso que ele diz que essa igreja é formada de pessoas santas. Veja, olha como que é a identificação, a qualificação desse povo. Os santos do Altíssimo. Significa o quê? Que a vida é santa, que vive de acordo com esse livro, com essa palavra. Por isso que eles têm autoridade até para formar um tribunal de Deus, que é como Daniel compara aqui. Deus instalou o seu tribunal. E o tribunal é formado pelos santos do Altíssimo, que abrem o livro. O livro é esse, é a palavra de Deus. E julga esses impérios, julga esses reinos corruptos dos homens. É por isso que eu não confio em nenhum político descrente, nem crentes nominais, como nós temos aí, ao que tudo indica, o juiz da Suprema Corte, né? É crente, me parece só no nome, porque nada da palavra é defendido, é vivido sem medo, destendido, nem que passe pela morte, e aí? A igreja é coluna e baluarte da verdade, e Daniel diz que ela é quem julga o mundo. Ela pega a palavra, ela recebe a palavra, ela recebe esse reino e ela julga o mundo por meio da vida, de acordo com a palavra, e o ensino fiel. O mundo aprovou leis erradas, ela vem com a palavra. Não é só uma postura política, moral, de um espectro ideológico contrário ao vigente, que vai lá e se pronuncia e diz que é contrário, sem passar pelo crivo das Escrituras, ainda que tropeçando em uma verdade ou outra da Bíblia, mas sem passar por todo o crivo da Escritura, dizendo não pode ser assim, porque a palavra de Deus diz que é contrário, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, porque Ele é digno de ser crido, obedecido e tal, e você, juiz, que não se submeter, vai prestar conta, você vai para o inferno. Não passa por essas coisas. Os políticos não têm coragem de dizer isso, porque Jesus não é o Senhor da vida deles. Isso é coisa da igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade para dizer essas coisas às autoridades que não querem se submeter. Mas eu sou livre para querer o que eu quero. Você não é livre coisa nenhuma. Deus vai condenar vocês todos, se vocês continuarem nessa rebelião. O que é que canta o Salmo 2? Beijai o filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acende. Essa é a nossa pregação. Juízes da terra, autoridade da terra, está lá no Salmo. Ou beija, ou então vai ser condenados. E o Senhor zomba de todos eles. E a igreja, quem é a igreja? Essa autoridade, esse tribunal, formada por pessoas de fé, firme na fé, que subjugam essas mudanças de leis e condenam, mesmo sendo perseguidas. É claro que vai ser perseguida, porque o mundo é cego. O mundo é inimigo de Deus, da sua palavra. E o julgamento é sempre com essa palavra. Veja aí o verso 10, né? Só para relembrar. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Miríades de miríades, falando dos anjos, o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram o quê? Os livros, a palavra de Deus. Falando da igreja aqui na terra. Está falando desse reino que veio do céu para cá, que é Jesus Cristo. Está falando do povo de Deus. Está falando da igreja, coluna e baluarte da verdade. Então aqui eu faço algumas perguntas para nosso altezão. Nós somos igreja de Deus, todos nós aqui. Vivemos, irmãos, por toda a palavra de Deus. Nossas vidas são santas, como a de Daniel e seus amigos. Nossas vidas são santas, como Daniel, em todas as áreas da vida. Em todas as áreas vivemos o estilo de vida de Deus, como eles viveram. É o livro de Deus quem fundamenta nossas vidas. Veja que Daniel está dizendo aqui terminou o assunto,
dizendo, a revelação é essa pela qual nós devemos viver. Por isso eu pergunto, esse é o fundamento pelo qual nós vivemos? Porque esse foi o fundamento pelo qual Daniel passou a viver. Então é o livro de Deus, irmãos, quem fundamenta nossas vidas. Veja que eu não estou perguntando se é minha opinião sobre a interpretação da Bíblia que fundamenta a nossa vida, porque aí é como o mundo vive. Quando o mundo melhora, entre aspas, a sua religiosidade, o máximo que fazem é impor sua opinião sobre o que a Bíblia diz. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é se o livro de Deus é quem fundamenta a nossa vida, ou seja, se é o ensino fiel da palavra de Deus que dirige todo o meu ser. Porque se não for, eu não sou santo do Altíssimo. Não é a respeito da minha vida que Daniel está se referindo. Quem vive na igreja sem ser governado pelo ensino de Deus é um falso crente. Veja bem, preste bastante atenção nisso aqui. Jesus foi tentado por Satanás, que é o inimigo de nossas almas, né? E a tentação foi usando a palavra de Deus sutilmente distorcida, porque a mentira é isso. A mentira não autoexiste e a mentira nada mais é do que a verdade distorcida. A mentira passou a existir distorcendo a verdade. E é o que Satanás faz. E a tentação, usando a palavra, foi para justamente fazer Jesus pecar. Porque a palavra diz que o Filho de Deus é poderoso sobre todas as coisas. Então, o tentador aproveita que Jesus está há 40 dias e 40 noites em jejum e começa a tentação com distorções sobre o poder do Filho de Deus sobre todas as coisas, dizendo, Mateus 4,3, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual é a proposta aqui? Duvide que você é o Filho de Deus. Essa é a proposta, essa é a questão dele. Jesus transformar pedras em pães, no sentido que Satanás estava levantando, era duvidar de que ele fosse, que ele de fato era o Filho de Deus. Porque se Jesus duvidasse, faria qualquer coisa para garantir o seu sustento. Essa era a ideia. No Éden, Eva preferiu comer o que Satanás ofereceu, sugeriu, mas Deus proibiu. E Satanás corrompe o mundo e continua tentando os servos de Deus para plantar dúvidas sobre quem é Jesus e a sua suficiência. Por isso, essa é a forma como o mundo vive e ensina. O mundo diz, exatamente como Satanás tentou Jesus lá, faça qualquer coisa para garantir o seu sustento. Pelo que você deve viver? Pela confiança de que Jesus é tudo que Deus diz sobre Jesus? Não. Viva priorizando o seu sustento. Faça qualquer coisa para garantir a sua vida, o seu sustento. O sustento da sua vida está acima de tudo e de todos. É assim que o mundo propõe. É por isso que nas posições de autoridade máxima da nação, presidente, senadores, deputados, juízes de supremas cortes, a gente vê uma corrupção maior do que a outra. Cada vez maior. Por quê? Porque eles querem apenas garantir a vida deles. Somente isso. E por trás disso é a tentação do diabo. Não se importa com Deus. Ah, mas é só transformar em pão. É só comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, quer mais? Quer bebais, que faça outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Até com isso Daniel se preocupou, eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Qualquer coisa que desonra a Deus, eu estou bem atento e espiritualmente em comunhão com Deus para saber, perceber e interpretar as adilosidades, as sutilezas do mundo que vem, de Satanás, que vem usando o mundo até me alcançar, me tentar e me enganar. Eu não vou nessa. Vou viver atento, fiel. Jesus, então, irmãos, usa a palavra como resposta, né? Jesus responde assim, está escrito,
O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus, ou que procede da boca de Deus. E Jesus usa a palavra de Deus como o seu escudo para ensinar que o crente verdadeiro vence as tentações com a palavra, quando a alma a admira, quando se alegra nela e quando vive por ela. Jesus está mostrando justamente essas coisas. Ele amava a palavra, ele se alegrava nela, ele vivia por ela. E ele nos ensina, como crentes, a fazer o mesmo que ele fez, se proteger usando a palavra como escudo, quando Satanás quiser tentar com relação a qualquer coisa. Olha, mas o dia do Senhor, o que é que tem abrir a sorveteria no dia do Senhor? O que é que tem? Isso é um absurdo, é radical, é nada demais. Isso é o diabo, que enganou pessoas que não sabem, já estão escravas da mentira, do engano, mas elas não sabem, porque elas não conhecem a verdade de Deus. Mas é demais sim, porque tem a ver com Deus, a sua vontade, a sua palavra. Mas não são essas coisas mínimas nossas, que a gente considera mínimas, mas que são grandes. Vai terminar o culto, é possível que a gente peque aqui. Vamos sair para conversar daqui desse encontro, aqui mesmo na cozinha, qualquer outro assunto então. Estamos mudando o assunto do dia, né? O assunto do dia não é política, o assunto do dia não é futebol, o assunto do dia não é o meu emprego que eu me enfrentei na semana e tal. Não, meu trabalho não. Não é o meu desafio, não. O meu assunto que é Deus, é Jesus, a sua palavra. Eu falo dos meus pecados, deixar minhas crianças soltas, né? No limite nosso, eu e Mônica ali. Muitas vezes eu percebo que elas pecaram por culpa nossa, não estou transferindo responsabilidade, mas é papel do pai chegar e, filho, ele pode não entender agora, eu tenho que orar por isso e, filho, vem cá, dia do Senhor. O papai vai ler a palavra, mas nós acabamos de sair do culto, sim, mas vai ser, vamos aprender a fazer isso o dia inteiro, até chegar de noite e a hora de dormir. E nós não somos a igreja que guarda o dia do Senhor como Deus quer, não somos. A gente não tem um dia inteiro de culto. A gente acha que já está bom demais, 1 hora, 1h30, 2 horas. 2 horas eu não aguento mais. Mas é o dia inteiro. Lembra-te do dia. Não é lembra de 1 hora nesse dia, não. É lembra do dia todo. Para o santificar todo. É 24 horas desse dia. Mas a gente já dorme tarde no sábado. Aí já vem todo estracelado, né? Estracelado não é. Cansado, destruído, esfacelado. Fisicamente, emocionalmente, do sábado para o domingo. Eu tenho dito, né? A gente deveria, se fosse observar direitinho, espontaneamente, né? Nada de legalismo. Deveria começar, era guardar a semana inteira, né? Mas intensificar na sexta-feira, lembrando, um dia como esse, Jesus estava sendo crucificado. Aí no sábado, um dia como esse, ele estava retido pela morte por amor a mim. E aí, domingo de manhã, começa o dia cedinho, aí você lembrar, um dia como esse Jesus ressuscitou. E cantar a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo, guardando a palavra. Paulo nos ensina, irmãos, a tomar o escudo da fé para apagarmos todos os dados inflamados do maligno, lá em Efésios 6,16, e ele diz que é a palavra de Deus, esse escudo da fé. E essa fé, esse zelo pela palavra, a palavra sendo usada como escudo, esse valor que é dado à palavra, é a mesma fé em qualquer crente de qualquer época. Por isso que Abel foi tão zeloso com a palavra. Eu poderia ler muitos textos do Antigo Testamento, mas vou destacar apenas 3 salmos. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pés significando cada atitude do dia. Cada palavra que eu estou citando aqui na pregação é pés. Esse momento de estar no culto é pés. Agora, caminho na Bíblia significa desde a concepção no ventre, a trajetória humana até o dia de sua morte. Isso é caminho do homem. Então, quando a palavra é lâmpada e luz para os pés e caminho, está significando, ela guia cada minha decisão todos os meus dias, até o fim. Percebe? É isso que o salmista está dizendo.
Agora veja um outro, verso 7, 107, do Salmo 19, 119 ainda, diz assim, ó, estou aflitíssimo. Ah, irmãos, quantas coisas nos afligem, né? Estou aflitíssimo. Mas por quê? Ele não diz, alguma coisa o afligiu. Será que eram inimigos? Será que era ameaça, injustiças, difamações, perseguições? Será que era por conta dos seus próprios pecados? Seja o que for, problema de saúde, problema financeiro, seja o que for, ele está dizendo, sem descrever, eu estou aflitíssimo, como se o Espírito quisesse nos ensinar o seguinte: isso se aplica a qualquer realidade que você sofra. Está aflitíssimo? O que é que segue? Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ou seja, é a palavra que vivifica. Se você é um crente que está aflito por alguma situação e vai tentar aliviar com um passeio, com uma viagem de férias, não estou demonizando essas coisas, estou dizendo, se a tua aflição, se você está com alguma aflição e você precisa sair para espairecer, você nunca vai ser renovado nesse sentido, porque o crente se vivifica na palavra. Ele pode não sair daquela situação, posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer, porque eu estou vivificado aonde? Na palavra. O que me vivifica é a palavra. E por último, 119:97 diz assim: quanto amo a tua lei. Será que a gente pode cantar isso, assim, dizer que é verdade da nossa vida? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Será que é isso mesmo? Se nem no domingo a gente tem prazer de pegar o dia inteiro e ensinar nossos filhos. Nossos filhos estão criando uma memória para o futuro deles. Eu criei uma memória disso. Eu via que meu avô era incansável. Apesar de que o estilo de vida da família não tinha esse ritmo, essa prática, né? Como nós estamos insistindo aqui, mas meu avô era incansável em falar de Deus, pensar de Deus naquele dia e tal. Meu avô, o presbítero, o pai da minha mãe. Mas a igreja tinha um ritmo que não era assim. Não era assim. Depois da EBD, todo mundo já tinha várias coisas, uma agenda cheia e tal, e Cristo e Deus e a palavra, e a gente, como criança, vai no barco. Você está na sua casa, como era o meu caso lá em casa, os assuntos que vão entrando, né? A TV era ligada, colocava filme, não sei o que, aí vinha alguém, visitava, aí vinha uma comemoração disso, uma festa daquilo, aí você vai nisso, né? Meu pai não era crente, ainda tinha os quebra-galhos de tirar de casa, levar para a praia, no dia do Senhor, olha só. Até que a gente foi, minha mãe tomando a liderança, né? Você vê a família, um crente e outro não crente, né? A minha mãe tomando a liderança, foi corrigindo isso. Minha mãe nunca aceitou essa mudança, mas até o ponto de ter que medir forças com ele, um homem, né, violento, para impor, não, os meninos vão. E aí vão corrigindo e tal, e a gente vai nessa bagunça na mente. Por isso que eu digo, tem que puxar à frente. Família crente tem que ser os dois unidos e dizer assim, não, é o dia do Senhor. E é um dia onde a gente tem prazer o dia inteiro de pensar em Deus. Se durante a semana a gente já tem prazer, não pode ser, não faz sentido algum. No domingo a gente, não, o culto tem que ser 1 hora, e a meditação tem que ser só 1 hora, e tudo é tudo 1 hora, e depois eu fazer minha parte, eu não tenho mais compromisso com nada. Não! Isso é como o diabo quer, isso é a tentação do diabo. Mas a igreja é coluna e baluarte da verdade, da palavra de Deus. Vive pela revelação de Deus, como Daniel aqui zelou. Olha, gente, ele está dizendo isso para nós. Esse é o assunto. A revelação está completa. Viva por ela. Conheça essa verdade. Estruture toda a sua agenda, todo o seu planejamento e realização com base nessa revelação. A qualquer momento, o Filho do Homem virá. Vamos aguardar a vinda desse Filho do Homem. Talvez Daniel tenha achado que viria no tempo dele. É bem provável. E aí ele viveu, né, por essa fé. A revelação, irmãos, completa, que Deus faz de si mesmo em sua palavra, é a nossa meditação dia e noite. É ela que guia todos os nossos planos e realizações. A palavra guia a administração do nosso tempo. A palavra guia o nosso aprendizado, as nossas recreações, as nossas amizades, as nossas conversas, os nossos cultos. Ou o que mais importa é garantirmos o nosso sustento. Mesmo que a vontade de Deus não seja feita em alguma medida, em alguma área. Se o fundamento de nossa vida não tem sido toda a Escritura, convertamos-nos hoje, confessemos arrependidos e mudemos de atitude. E eu quero encerrar esse ponto como exemplo de uma crente verdadeira,
que era viúva e pobre, está lá em Lucas 21, sobre como ela vivia fundamentada em toda a palavra de Deus. E ela foi da época de Jesus, e um dia, num momento de ofertas, uns ricos, veja bem, deram somas das sobras de suas riquezas. Imaginem nós aqui, aí tivesse um crente rico recebendo 2 milhões de reais por mês. Quanto dá de dízimo desses 2 milhões? 200 mil? 200 mil reais. Aí ele vem e dizima 200 mil reais. Mas dizima assim, como sobra. Está dizimando, mas está fazendo como está aqui, como sobra. E aí aparece uma velhinha viúva, pobre, que tudo que ela tinha de riqueza, de tudo, era 2 moedas de pequeno valor. Vamos imaginar 2 de 5 centavos, 10 centavos, certo? 2 de 5. Aí ela vem e oferece 2 de 5. Mas não é pelo valor, é pela maneira como ela faz. Aí Jesus faz uma pergunta curiosa para mostrar como que a mente manchada pelo pecado ou dominada pelo pecado avalia as coisas distorcidamente. Jesus pergunta: quem deu mais? Eu acredito que até nossas crianças ou nós aqui responderíamos o mesmo. Diríamos: os ricos, 200 mil. E Jesus não está contente com aqueles 200 mil. Isso porque eu estou tentando colocar na linguagem 200 mil, deve ter sido mais. Mas Jesus não está contente. E aí ele diz: quem deu mais foi a viúva, porque ela deu tudo. E Jesus não está dizendo isso para significar que só é fiel quem dá tudo. O que ele está ensinando aqui é que dá mais quem dá em completa dependência, sabendo que tudo que ele tem está em relação com Deus. Essa é a ideia. É alguém que reconhece completa dependência e usa tudo que tem, porque tudo que ela é pertence ao Senhor. Então, Jesus reprova aqueles ricos e aqueles 200 mil reais, ou talvez mais. Então aprendamos, irmão, que a revelação de Deus é o fundamento de nossas vidas quando somos completamente dependentes de Deus através de nossa fidelidade em tudo. A infidelidade é a prova de que o fundamento da minha vida não é a palavra de Deus. E Daniel aqui está ensinando. Aqui encerra o assunto. Vivamos por essa revelação como fundamento de nossa vida em tudo. Jesus virá. O reino é dele. E ele deve ser respeitado e honrado. Por quem se diz crentes nele, santos do Altíssimo, chamados pelo seu nome. Seja essa a realidade da nossa vida. Mas eu não terminei. Segundo ponto, que é mais curto, é que o crente é sensível à profanação das leis e à adoração a Deus e às perseguições e calamidades sofridas pela igreja. Veja aí o verso comigo, vamos juntos? Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito... Vamos lá, juntos? Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Daniel diz que ficou perturbado 2 vezes nesse capítulo. Um é no versículo 15 e agora no versículo 28 ele acrescenta que o seu rosto empalideceu com tudo que ele viu. Ou seja, Daniel se sentiu como se estivesse doente ao ponto de o rosto empalidecer quando ele viu que Deus seria desonrado e blasfemado, porque o que ele está dizendo de tudo o que aconteceria é que esses reinos, como animais, blasfemariam contra Deus, mudariam as leis para ofender a Deus, corromperiam a adoração para ofender a Deus e perseguiriam aqueles que são santos de Deus. E Daniel está como se estivesse doente, pálido. Qual a notícia que deixaria pálido? Que alguém morreu? Deve ter essa sensibilidade, sim, imagine, né? Se receber a notícia: olha, Mônica morreu, então uma das crianças morreu, estava correndo ali, estava o portão aberto, saiu e morreu alguém. Mas, olha, não me entenda mal. O que mais deve nos preocupar do que um filho morrer é Deus ser ofendido. Se eu não me preocupo com isso,
eu não tenho essa sensibilidade de Daniel, alguma coisa está errada aí. Veja bem, não sou eu que estou dizendo isso, isso está no texto. Daniel empalideceu, ficou porque doente. Então foi a realidade de Deus vai ser ofendido. Olha só, ele não sabe quem é Deus. Senhor, vamos fazer isso com o Senhor. Vamos fazer isso. Mas era para todos se submeterem. Mas vamos fazer isso. E até quando meu filho foi enviado, eles vão fazer isso. E ainda por um tempo vão perseguir a igreja. Mas vão ser condenados, todos eles. Vão chegar ao fim. Porque meu filho e os meus santos do Altíssimo vão condenar, vão julgar a terra. E é exatamente sobre isso que Jesus fala. Esse servo fiel, eu acredito que se Daniel está falando, se tivesse vivo hoje, não teria um dia de sossego ao observar as leis do nosso país, o estilo de vida das pessoas, os cultos e as perseguições sofridas pelos fiéis. Não iria. Vez por outra, no sábado, a gente sai em algum lugar e vai aqui e ali, e eu fico observando, não importa onde a gente for, se for uma sorveteria, se for uma padaria, se for, enfim, em algum lugar, seja o que for fazer, se for no sacolão comprar uma coisa, eu fico olhando, e pensando nas pessoas. As pessoas estão aqui numa diversão, você observa as conversas, a conversa do que vão fazer. Olha, hoje à noite vai ter isso, vai ter aquilo, amanhã nós vamos fazer isso. E você vê, não estão nem aí para Deus. Não se preparem no sábado sobre o domingo. O culto não é nada. Pregação, aí é coisa para se zombar mesmo, se desfazer tanto quanto possível. Você vê como é o mundo. O mundo é diferente. E Daniel, se tivesse vendo essas coisas, se pegasse uma sexta-feira para ir num shopping, ele não iria ter sossego. Essas pessoas estão mortas, elas estão morrendo, estão perecendo. Ele não iria ficar calado, não conseguiria. Se ele fosse um juiz da Suprema Corte, os caras ou já teriam matado, ou já teriam saído. Não iria dar para ficar Daniel e quantos juízes são? 6? 7? 11? Não iria dar para ficar ele e 10. Ele iria incomodar os 10. Não, isso não. Iria cavucar tudo quanto é assunto de cada juiz. Ele mesmo ia pedir uma investigação com todos os juízes. Ele iria dizer: não se aprova lei injusta nenhuma no país, lei injusta nenhuma na nação. É Cristo que é para ser adorado, é Cristo que é para ser... Goste ou não, é Ele. Mas não é por força nem por violência. É verdade, mas ele era sensível com qualquer injustiça. Não foi por isso que ele foi para a cova dos leões? Não foi por isso que os seus amigos foram para a fornalha de fogo sobremaneira assim? E aí eu pergunto também para a nossa reflexão: como você se sente com a mudança das leis? Como você se sente com a aprovação de leis injustas, irmãos? Como você se sente com a profanação do culto e o sofrimento da igreja? Você, veja bem, olha só para você responder: você se preocupa? Você é indiferente? Ou você se alegra? Não duvide que você possa estar se alegrando e não sabe. Não duvide que você possa estar sendo indiferente e nem sabe. Não duvide que a sua preocupação possa ser pecaminosa, como uma preocupação natural somente, uma preocupação apenas ética, uma preocupação apenas moral, de alguém que, olha, essa lei injusta aqui, eu me preocupo porque ela atinge a mim. Não tem nada a ver com Deus, com Jesus, com a sua palavra. É possível que se alegre também. Quando, por exemplo, você chega e põe firme: olha, eu não vou fazer tal coisa desse jeito, mas a minha opinião é essa. E aí você começa a conspirar com tudo. Se é o ensino, olha, eu não vou promover tal ensino dessa forma. Se é o lar se ajustar no padrão de Deus, não, meu lar pode fazer o que for, o pastor pode pregar quantas vezes for, meu lar não vai se ajustar a essa agenda. Se é a defesa moral da igreja, não, também não vai se preocupar, você vai vir no dia do culto que você quiser, mas vai faltar também quando você quiser, pelos motivos que você quiser.
E até questões de biblicamente justa, quanto a uma enfermidade, você vai mostrar que não tem respeito nenhum pela autoridade, por Deus, porque você vai falar, não, eu estava doente, sim, perguntar, eu digo, eu estava doente, mas você não tem a consideração de dizer, olha, eu estava pastor, presbítero, meus irmãos, avisa aí, eu tenho uma consideração muito grande, como Deus manda eu respeitar vocês, eu respeito e eu estou ligando, vocês são meus supervisores espirituais, e eu vou faltar porque eu estou doente, estou muito triste por isso. Então, isso é uma maneira de se alegrar. Se alegrar com o que dê errado na igreja, com o que, sabe, a igreja, financeiramente também, não, eu não vou me comprometer, mas a palavra de Deus diz, não, mas é a minha opinião, o dinheiro é meu, etc, então eu não vou ter compromissos financeiros. Então, é uma forma de se alegrar, como quem torce para que a coisa não vá. E isso é o mundo entrando na igreja, porque o mundo é insensível com essas coisas. Então, se você não se preocupa com o fato de Deus ser ofendido, ou se preocupa por outros motivos, ou se alegra, a Bíblia diz que não é um verdadeiro crente. Algumas perguntas, então, para nos examinar. Você se incomoda com o aborto? O que você faz para combater o aborto? Por que você faz? Por que você se incomoda com o aborto? São 3 perguntas interessantes sobre a mesma questão. Você se incomoda com o ensino desqualificado e corrupto das escolas? O que você faz para combater esse ensino? Por que você se incomoda com esse ensino corrupto? Você se incomoda com a corrupção da cultura? O que você faz para combater a corrupção da cultura? Por que você se incomoda com a corrupção da cultura? Eu abro parênteses aqui para dizer, a corrupção da cultura corrompeu a maneira de nos vestir. Tem irmãs que se vestem sensuais, né? E as igrejas estão cheias disso. Outro dia eu estava certo que uma moça, uma jovem, provavelmente uns 18 anos, linda, lá com uma roupa assim, completamente sensual ali, um pano largado assim, sabe? E eu estava certo que ela era visitante, estava de visita na igreja do meu irmão. Aí ela passa assim no nosso bar, e eu digo, como que vem para o culto assim? Ele disse, é crente, é membro da igreja. Você se incomoda com essas coisas? Porque o pecado não é só o que a gente faz, é pecado também a gente provocar pecado nos outros. Isso é pecado. A sensualidade é condenada na Bíblia. Então, por isso a pergunta, você se incomoda com o que a cultura faz? As nossas crianças não podem aprender desde cedo a não se incomodar, não se preocupar com o que veste, como veste. Pastor, mas isso não é legalismo? Bom, se a pessoa está fazendo sem Cristo e aprende só a fazer para se salvar, mas nem por isso a gente vai deixar de ensinar o certo e viver o certo. Ou se a pessoa acha que não é pecado assassinar, a gente vai ensinar quem é que assassinar. Bom, ela pode não ser crente, a gente vai ensinar o certo. Mas especialmente a gente vai ensinar por conta do amor a Deus, a Cristo e a sua palavra. Você se incomoda então com o estilo de vida das pessoas que se dedicam somente para o trabalho e diversões? O que você faz para combater esse estilo de vida dessas pessoas? Por que você se incomoda com esse estilo de vida sem Deus? Você se incomoda com os erros no culto? O que você faz para combater os erros, os pecados que nós praticamos no culto? Por que você se incomoda com esses pecados no culto? Você se incomoda com a incredulidade de seu filho? Nós nos incomodamos? O que nós fazemos? O que você faz para combater a incredulidade de seu filho? Por que você se incomoda com a incredulidade de seu filho? Você se incomoda com os pregadores perseguidos, os fiéis? O que você faz para combater as perseguições dos pregadores perseguidos? Porque o alvo vai ser sempre primeiro os pregadores fiéis perseguidos. E por que você se incomoda com esses pregadores serem perseguidos? Você se incomoda com a falta de sustento de uma igreja? Não só moral, etc., mas também financeiro? O que você faz para combater a incapacidade da igreja de se sustentar? Por que você se incomoda com essas coisas? Você se incomoda com os pecados que praticamos no dia de descanso? O que você faz para combater esses pecados? E por que você se incomoda com os pecados contra esse dia? E eu podia continuar a lista aqui. Eu sei que você já deve, o Espírito já deve estar te dando continuação nessa lista. Quem é insensível, irmãos, com aquilo que Deus se ofende, não é crente fiel. Guarde isso. Por que essas perguntas são importantes?
Porque se eu não sou insensível com aquilo que ofende a Deus, isso mostra que eu não sou um crente verdadeiro. Porque o crente verdadeiro é sensível com tudo que ofende a Deus. Então que Deus nos desperte com a graça de Cristo. E por último, mais curto ainda, nós temos um terceiro ponto, que está aí no final do versículo, eu quero ler com você, mostrando que o crente verdadeiro faz de seu coração um depósito das coisas divinas. Como é que encerra aí? Vamos ler juntos? Mas guardei essas coisas no coração. Guardar no coração significa ter zelo completo. Não se esquecer. Não ter dúvidas. Confiar. Ter a sua fé e o seu amor firmados em todo o ensino de Deus. Obedecer fielmente. Ensinar a outros. Garantir que toda a igreja viva por esse ensino fiel. Ser governado por todo esse ensino. Ter o desejo sincero de agradar a Deus fazendo toda a sua vontade. Ser sincero e verdadeiro em tudo. Meditar com prazer e sem se cansar, sem preguiça, durante todo o dia. Adorar a Deus em espírito e em verdade. E estar sempre pronto para responder sobre qualquer tema de acordo com o ensino de Deus. É isso que significa. Guardar no coração é viver assim. Não é apenas dizer, olha, eu ouvi a mensagem muito boa, tal, eu guardei no coração. Guardou como? Como é que está vivendo? Eu não estou vivendo de acordo com a palavra. Então, guardou. A Bíblia fala que quando guarda, se pratica. Não precisa vocês conferirem o texto, não precisa projetar, porque eu vou ler em sequência um atrás do outro, apenas para a gente ver textos tão claros sobre tudo isso aqui, com relação a guardar a palavra no coração. O crente é aquele que guarda a palavra, todo o ensino de Deus, como os tesouros preciosos. Ele não guarda outra coisa. Olha só, Salmo 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Viu o que é guardar? É ter um zelo que garante que você não peca. Salmo 1:2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita o quê? De dia e de noite. Será que nós já ensinamos isso às nossas crianças? Ou vai terminar o culto e a gente vai ter preguiça de sentar com a criança, jogar com a criança, ensinar ela a pensar biblicamente? Salmo 37, 31. No coração tem ele a lei do seu Deus, o crente. Os seus passos não vacilarão. Olha só, quem tem a lei não vacila. Salmo 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Será que a gente vai conseguir dizer isso depois do sermão? Dizer assim, ó Deus, me agrada fazer a tua vontade. E Deus sabendo como a gente está vivendo. Deus é a verdade. Né? Provérbio 2:1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, versos 10 ao 15, portanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso, que é propósito, o bom propósito te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. E se você for continuar, ele vai dizer, para te livrar da mulher enganadora, para te livrar disso, daquilo, da adúltera, etc. É assim quem guarda a palavra de Deus. E João 14:21, eu encerro essa citação de versículos, é muito claro, Jesus dizendo, né? E isso aqui é uma resposta para aqueles que dizem, antes era o tempo da lei e hoje é da graça. Olha o que Jesus fala sobre isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É assim. E então eu pergunto para a gente encerrar. O que temos guardado no coração? O que nossos filhos têm guardado no coração? Será que o nosso coração tem sido depósito de mentiras, de falsidades, de injustiça, de infidelidade, de hipocrisia, de orgulho, soberba, engano, ódio, falta de perdão, rancor, ofensas, difamações, infidelidade, adultério, prostituição, covardia, idolatria e todo tipo de pecado? Nossos filhos sabem que amamos a Cristo por guardarmos os seus mandamentos e Ele vê isso nas nossas vidas diariamente.
Ou nossos filhos nem conhecem a Cristo porque o nosso testemunho impede que eles saibam o que era amar a Cristo, admirar a Cristo e viver para Ele. Peçamos todos, peça a Cristo para dar a você um novo coração que guarda os tesouros de Deus e não a sujeira do pecado. E se dedique a todo o ensino de Deus para aprender, viver e ensinar. Se deixe ser governado por toda a palavra de Deus, até que a beleza da verdade seja apreciada, admirada, preferida e procurada por você como um tesouro mais precioso que existe. E que essa palavra reine em nossos corações. Eu quero encerrar lendo com vocês Filipenses 4, 8 e 9, que é a descrição de quem vive com a palavra governando o nosso coração, o coração do crente. Quem vive assim, pensa e vive e respira da maneira como Paulo descreve aqui, que nós vamos ler. Eu gostaria de ler juntos com vocês. Vocês podem ficar em pé, porque em seguida nós vamos orar e cantar. Vamos ler de pé. Filipenses 4, 8 e 9. Todos juntos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Se fizermos como fez Daniel, Deus será conosco. Se fizermos como acabamos de ouvir, Deus será conosco. Não duvide, não espere as circunstâncias serem favoráveis para você ser uma pessoa que vive fundamentado na revelação, que é sensível com aquilo que ofende a Deus e que guarda no coração os tesouros de Deus, a sua palavra. Não espere circunstâncias favoráveis. O mundo não vai dar. Mas vivamos todos dessa forma aqui. E o Deus da paz será conosco. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Amado Pai, louvamos a Tua paciência e a Tua bondade. Certamente, se fôssemos nós, não teríamos essa paciência de semanalmente, diariamente, constantemente ensinar as mesmas coisas. E nós louvamos a Tua bondade de nos ensinar esta manhã sobre como o verdadeiro crente vive em relação ao Senhor. Ele vive fundamentado na Tua palavra, na Tua revelação, e ajude-nos a vivermos por ela também, fundamentados na Tua verdade, e uma vida inconfundivelmente comprometida, que os atos são percebidos por todos, a começar pelo nosso lar. Perdoe-nos, ó Pai, por muitas vezes planejarmos e executarmos fora da Tua palavra, sem o fundamento dela, sem a perspectiva que o Senhor requer de nós, com a fé em Cristo, com o desejo de que o Teu reino e a Tua justiça prevaleçam, de que venha o Teu reino e faça-se a Tua vontade, como Jesus ensina a orar. Perdoe-nos, ó Pai, muitas vezes promovermos o reino das trevas, e tire de nós hoje, agora, clamamos qualquer pecado nesse sentido, que não sejamos duros de coração, orgulhosos, negando que vivemos dessa forma, e que ao reconhecermos, não seja um reconhecimento apenas de lábio e a vida não muda. A começar em mim, todos nós mudemos a nossa prática. E hoje mesmo, já vivamos pelos fundamentos da Tua palavra, sem nos envergonhar do Teu Evangelho. Também pedimos que nos faça sensíveis a tudo que Te ofende, Pai, por causa do Teu nome, da Tua dignidade, da Tua honra. Nos ofendamos com essas coisas, mas não apenas uma ofensa subjetiva, pessoal, particular, sem nenhuma ação para combater, mas que façamos como Daniel, nos envolvamos com o mundo, com a Babilônia, sem nos manchar, nos mantendo puros, e combatamos com sabedoria todas as impurezas, para que a Tua vontade, a Tua verdade, Teu padrão de vida, a Tua lei
sejam preservados, o teu culto também, e a igreja seja protegida. E pedimos, ó Pai, que ajude-nos com aquilo que temos guardado no coração. O Senhor conhece muito melhor do que nós quantos pecados temos guardado, quantas injustiças, quantos enganos, quantas mentiras, quantas infidelidades nós temos guardado. Tire todas essas impurezas, ó Pai, do nosso coração. Crie em nós um coração novo, um coração puro. E renove dentro de nós um espírito reto. Não nos despreze, ó Pai, nos nossos caminhos. Ajude-nos, Senhor, para não andarmos segundo as impurezas do mundo. Pedimos, implorando, porque somos fracos, somos pó, sem ti nada somos e nada podemos fazer. Pedimos essas bênçãos, agradecidos, louvando o teu nome, porque chegamos até aqui no estudo desse livro tão santo e desse capítulo tão precioso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Salmo 101. Tem uma voz aí do pastor. Só a introdução. Só na introdução? Tá? Depois vamos cantar. Tudo bem.